E aí, meus amigos? Bom ou não? O presidente, e precisamos deixar isso absurdamente claro, já que o Bonner e a Vasconcelos se recusaram a usar o termo que é absoluto. O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ontem em seu Twitter, após a sabatina na Goebbels, postou o seguinte... Abre aspas. Foi uma enorme satisfação participar do pronunciamento do William Bonner. KKKKK. Muito tiozão ele. Na medida do possível, com muita humildade, podemos esclarecer e levar algumas informações que raramente são noticiadas em sua emissora. Pela paciência e audiência, o meu muito obrigado a todos. Fecha aspas. E essa postagem do presidente nos fala muita coisa que eu preciso dar contexto para que vocês apreciem o post como realmente deve ser apreciado. A primeira é que numa entrevista, numa sabatina, você espera que o entrevistador vá deixar você ao menos responder, né? Mas o que você viu foi uma estratégia de centavos, porque toda vez que o Bolsonaro começava a derrubar a narrativa imposta pelo próprio Grupo Globo, o seu Bonner arrumava aquele desespero de namorado novo que foi no banheiro e esqueceu o celular desbloqueado, sabe? E é muito fácil você pensar que eu tive essa impressão porque eu sou bolsonarista, o que por sinal é bem verdade, né? Eu não tô aqui tentando enganar ninguém. Mas é fácil colorir o desenho quando pegamos a opinião de outro jornalista, fora da nossa bolha, sobre qual foi a sensação ao assistir o monólogo do Bonner. Abre aspas pro Milton Neves. Parabéns ao William Bonner por ter conseguido falar mais que o entrevistado hoje no Jornal Nacional. E inventou também a pergunta interminável e lida. Em seguida, resolveu ainda explicar sua própria e longa pergunta. Ora, nem precisava de entrevistado. Fecha aspas. Então, meninas, as más línguas estão falando que o Bonner tomou todo o tempo do presidente porque ele estava com saudade de ter audiência. E isso é um fato, já que a entrevista com o presidente Bolsonaro foi a maior audiência da TV em 2022, batendo inclusive o jogo do Flamengo e Corinthians, que são as duas maiores torcidas do país. É showman que fala, né? A segunda coisa é que realmente foi um exercício de paciência que a audiência teve que demonstrar, porque na hora que a dona Vasconcelos meteu o... Não, a gente disse, fique em casa, se puder. Bicho, dentro de mim eu era só aquele meme do Chuck Norris chutando a TV. Só que depois eu pensei em todo conteúdo de qualidade pra trazer aqui pro canal e aí eu fiquei feliz, porque é sempre bom aproveitar oportunidades assim, tão explícitas, pra desmascarar quem até ontem nos enganava. E hoje a informação pode chegar através da internet, rápida, apurada por qualquer um. Aí esse tipo de lorota descarada não passa despercebida, a gente expõe. E é por isso que eles odeiam tanto as redes sociais. Eu sei que você estava esperando um Bolsonaro no Jornal Nacional 2018 versão 2.0 e pode ter saído dessa com a sensação de um empate em 0-0. Mas eu preciso te lembrar que empate na casa do adversário é sim um bom resultado e eles também sabem disso. E é por esse motivo que a oposição tá chorando no Muro das Lamentações, também conhecido como Twitter. E a minha missão nesse vídeo é trazer para vocês os melhores momentos de todo esse rolê, que foi épico. E você já vai entender porque pode ser que você não tenha visto o que eu vi. Mas fica calmo que eu já vou te contar. Tá preparado? Então separa a pipoca, fica confortável e bora lá! Pra quem tá achando que, essa sabatina não trouxe nada de novo, não teve nenhuma mitada. Meu filho, onde que você tava no momento do... Você tá me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você. Eu, candidato. Eu? Aqui, ex-marido da Fátima, que agora tá pegando fresco com aparente déficit de testosterona. Pra você e pro Brasil inteiro, é presidente. Tá ok? Forte abraço.
Tá, mas a gente precisa falar aqui de coisas importantes, então vamos falar das lágrimas das inimigas. Gregório do Vivier, após a entrevista, foi até o Twitter dizer que achou a entrevista fofa e que, na opinião dele, faltou falar de vários outros assuntos. Bom, vamos ver como que o público do Vivier respondeu, sabe? Povo fora da nossa bolha, bem longe. Ele saiu fortalecido. Foi bem fraca a entrevista. É a tal história, expectativa barra realidade. Mesmo sendo duro ter que admitir isso, Bolsonaro ganhou essa entrevista. Bonner e Renata foram muito fracos. Ele só mentia e o que eles falavam era próximo assunto, quase que legitimando a mentira de Bolsonaro. A única pergunta sobre economia era quase um elogio. Até usaram a desculpa da pandemia e da guerra na pergunta. Ele nem precisou se dar o trabalho de passar pano. A pergunta já chegou limpinha. Muito fofos. Entrevista vergonhosa, joguinho ensaiado, cheio de falsos ataques e saídas fáceis. A cara de deboche do Bonner e a de vítima da Renata harmonizaram perfeitamente com a firmeza do Bolsonaro. Muito preocupante. Tá na cara que a entrevista foi acertada na condição de não abordar o tema macro família. Faltou contraponto? Foi treinado sim? A pergunta do Centrão? Ele aguardava com o ditador engatilhado. Esse modelo de entrevista não funciona com lacrador. É outro jogo. Acho que o Bonner e a Renata não se prepararam e ele conversou bem com os eleitores moderados. Tô pessimista quanto ao resultado dessa pesquisa. É importante a gente entender o porquê que essa galera entrou em pânico. Em 2018, Bolsonaro veio se apresentar, ou seja, muita gente só o conheceu a partir do Jornal Nacional e assim começou a acompanhá-lo. Quem acompanha o Bolsonaro vota no Bolsonaro. Só que não dá pra ganhar eleições só com o voto dos bolsonaristas. A entrevista de ontem foi pra outro público, que não é o dele. Ontem ele falou com a galera moderada que tem nojinho de palavrão. Essa galera que foi intoxicada pela mídia com 24 horas por dia de matérias dizendo que Bolsonaro ia dar um golpe, que ele era antidemocrático, que ele ia passar pasta de dente na cara dos ministros enquanto eles estavam dormindo. Cara muito malvado. E você sabe quem tava torcendo o dedinho para que o presidente desse uma estourada? A mídia, que tá de barriguinha vazia, batendo panela pedindo a volta dos anúncios estatais. Os jornalistas já tava tudo babando em cima dos bloquinhos de papel, esperando aquela declaração bombástica do presidente para soltarem matérias tipo: entrevista Bolsonaro ataca a democracia. Só que em contrapartida eles receberam um... Quem? O que você tá falando? Xande? Meu filho, tamo de boas. Eu acho que ele até vai na próxima motociata. Dia desses ele vai. Os caras murcharam igual a cara da Miriam Leitão. Não tem matéria bombástica, não teve fala antidemocrática. Aí os moderados olharam e pensaram: uai... Antes da entrevista, a canhotada estava empolvorosa, puxada pelo Danones, dizendo que faria um panelaço gigante, absurdo, que até o Macron, presidente da Argentina, ia escutar. Aí a gente vai lá ver os vídeos dos panelaços. Então, povo, foi uma excelente oportunidade do presidente mostrar o que está fazendo. Falou que a nossa inflação vai ser menor que a dos Estados Unidos. E o mais legal disso é que as agências do Ministério da Verdade vão se coçar inteiro para lá bater o carimbo de fake news, mas não vai dar, porque é verdade. Falou da Amazônia, falou do absurdo que foi tirar a autoridade médica numa pandemia e deixou claro que essa aberração é culpa da mídia. Menino, nessa hora, o Bonner tava a cara daqueles cachorro com raiva, só que ele se conteve, mandou risinhos de deboche, porque, sei lá, foi o melhor que ele conseguiu pensar na hora. Eu, candidato? Você. Mas é que teve uma hora que eu ri demais, que foi a hora que eu estava falando das urnas, e aí o Bolsonaro foi lá e falou: pera lá, colega, quem falou isso aí foi o chefe de TI do TSE, que atestou que o cara entrou lá e ficou fazendo moonwalker por 6 meses, com senha do ministro, foi o TSE, foi eu não, tem um inquérito. Tem inquérito. Temos inquérito. Aí, o ex da Fátima, pra sair dessa situação constrangedora, mandou um: ah, tá. Só que aí o senhor tá sendo acusado de falar desse inquérito sigiloso, né? Pare de falar desse inquérito sigiloso.
Véi, é tipo assim, quem liga pro conteúdo importante que deveria ser discutido? Vamos focar no ponto onde você não podia contar isso pra ninguém, porque era segredo, seu feio bobo chato. Democracia brasileira. Boa? Opa, muito boa. Recomendo. Teve a parte da autonomia da PF que o ex da Fátima Bernardes falou assim... E sobre a imparcialidade da Polícia Federal, que goza de autonomia já há alguns anos, como ninguém poderia negar. Que goza de autonomia há alguns anos e ninguém poderia negar. Mas aí, Bolsonaro, como é que você se sente com essa acusação de interferir na PF? Mas você acabou de falar que eles gozam de autonomia há alguns anos e que ninguém pode negar. Tipo, você falou, homem! E aqui, a Fátima não vai voltar pra você. Agora ela tá com freixo, versão Ranger Rosa. Supere esse mau sentimento. Toma o Whey Protein pra você melhorar. Bolsonaro também falou sobre as acusações de governar com o Centrão, que foi quando ele meteu aquela. Eu, candidato? Você. Ai, eu nunca vou enjoar desse vídeo. E também não perdeu a oportunidade de esfregar a cara de geral, dizendo pra todo mundo que os senadores do PT votaram contra a PEC dos auxílios, que aumentou o Auxílio Brasil para R$600. E também macetou a oposição, que votou contra a redução do ICMS, que baixou de forma brutal o preço dos combustíveis. Tá aí os caras que se preocupam só com o povo mais pobre. Que expulsa de qualidade. Mas a mais da noite, aproveitando a audiência gigantesca do Showman, veio da dona Renata, que no melhor estilo 1984 e a tentativa de reescrever a história na frente dos nossos olhos, disse que a Goebbels não disse fique em casa. A Goebbels disse fique em casa se puder. Se puder. Fique em casa se puder. Foi mal, mas não vai dar pra fazer piada disso não. Enquanto pais e mães de famílias eram multados e presos por estarem trabalhando, a Goebbels mandava uma jornalista, com permissão de trabalhar, para filmar os estabelecimentos sendo fechados e as pessoas desesperadas, como se aquilo fosse uma espécie de entretenimento. Era a programação da pandemia. Teve coletânea de vídeos dos artistas da emissora dizendo pra você ficar em casa. Não tinha nenhum mas. Era fique em casa e faça origami. Olha o meu origami, que legal. Aprendi no meu tempo livre. Aquilo foi uma escarrada muito bem dada na cara da população. E aí, direto dos porões dos esquecidos, Vera Magalhães, a datilógrafa, aparece pra dizer que nem teve lockdown no Brasil. Imagina, nem teve lockdown. Tudo que nós vivemos, você imaginou. A Goebbels não fez campanha para ninguém ficar em casa, não teve lockdown. E aquele o choro é livre que a jornalista da Goebbels mandou quando avisava que o lockdown ia continuar, foi imaginário. Mas como quem perdoa é Deus, eu quero saber o que a gente faz com esse post aqui da dona datilógrafa, que diz o seguinte, abre aspas. Para negar que o lockdown foi eficiente, Bolsonaro enfiou até uma menção ao CEAGESP no pronunciamento. Fecha aspas, véi. A internet não perdoa. Então a gente só pode concluir que ou é Alzheimer ou é só cara de pau mesmo. Galera, olha bem para essa foto, mas presta bastante atenção nessa foto. Agora, você dá uma olhada para essa aqui e grava essa imagem na sua cabeça e no seu coração, meu amigo. Porque nós nunca vamos esquecer. Nunca. E aqui vai a minha opinião pessoal, tá? Jornalista da Goebbels tem um lado muito bem definido e assim que eles saem de lá, eles se sentem super de boa para declarar o seu amor ao seu candidato descondenado. Chico Pinheiro tá aí que não me deixa mentir. Marcos Uchoa também. Aliás, seu Marcos Uchoa nos contou o tamanho do estrago que o Bolsonaro fez na Goebbels por obrigá-los a seguir aquilo que eles exigem dos outros. A CLT. Escuta. Foi uma das coisas que o Bolsonaro fez. Pessoas que tinham um salário melhor na Globo ganhavam como pessoa jurídica, como PJ. Tá. E no primeiro ano do Bolsonaro ele já foi em cima da Globo, em termos trabalhistas, dizendo que isso não podia ser assim, etc e tal, e todo mundo passou a voltar a ser funcionário. Ah, é? Todo mundo, até Galvão, até Faustão. Caramba. Todo mundo tinha que ser funcionário. Você entendeu o tamanho do prejuízo?
eu acho que pode ter ficado uma certa mágoa, né? Ainda mais se a gente analisa com essa comparação aqui. Lucro líquido da Goebbels, ou seja, o quanto a emissora de fato pôs no bolso. 2010, 2,7 bilhões. 2015, 3,01 bilhões. 2016 e 17, anos do Temer, 1,2 bilhões. 2021, 174 milhões. Reza a lenda que o bolso segue sendo a parte do corpo que mais dói. E no meio disso tudo tinha a história da mão, né? A colinha do Bolsonaro escrita na mão, que já é tradicional desde 2018. Eu tenho pra mim que o ex da Fátima e a outra moça lá acabaram lendo o que tava escrito e mandaram um "Oi, Deus, tudo bem?" Então, eu sei que eu não tenho sido uma pessoa muito boa ultimamente, mas por favor, não deixe o Bolsonaro falar desses negócios, não, porque senão vai dar muito ruim pra nós, senhor. Deixa não. Eu vou melhorar, eu vou ser uma pessoa boazinha. E, de fato, nenhum daqueles assuntos que estavam na mão do presidente foram abordados. Mas o que estava escrito na mão dele? Nicarágua, Argentina, Colômbia e Dário Messer. Pra quem não entendeu, eu vou dar uma resumida bem rapidinho. Nicarágua tem um ditador, amigo do Nine, que tá perseguindo católicos, fechando rádios e prendendo bispos. Enfim, até o Papa se pronunciou. Já a Argentina, bem, tá quebrando com a inflação maior que a da Venezuela. E agora a Cristina Kirchner, amiga do Nine, viu o Ministério Público pedir 12 anos de prisão pra ela por integrar o maior esquema de corrupção que a Argentina já viu. Na Colômbia, o seu Petro, que foi apoiado pelo Nine, acabou de anunciar um ex-guerrilheiro pra inteligência do governo. Já Dário Messer, Dário Messer diz que repassava milhares de dólares aos Marinho, irmãos Marinho, donos da Goebbels. Galera, e só um adendo aqui. Quem quiser saber mais sobre esses temas da mão do Bolsonaro, eu recomendo esse livro aqui do professor Olavo, O Foro de São Paulo, que eu até pedi pro pessoal da livraria colocar em promoção, porque isso aqui é mais do que utilidade, é manual de sobrevivência. E eu vou deixar o link fixado aqui no comentário, tá? Continuando sobre a mão do Bolsonaro, a gênia da comunicação, a Anira, resolveu postar a foto da mão do Bolsonaro. E eu juro que eu acredito que ela não fazia a menor ideia do que estava rolando nesses países. Muito menos quem seria o Dário Messer. Aí eu acho que alguém deu toque na moça, que correu para pagar, porém, o marketing já estava feito. Os termos Nicarágua, Argentina, Colômbia e Dário Messer explodiram nas pesquisas do Google. Boa noite, Anira. Vi que apagou o último post. Tá tudo bem? E se você ainda tem dúvida se a participação do Biruliro na Goebbels foi boa, eu deixo com vocês essas matérias aqui do UOL. Talvez o mais militante dos folhetins. Na minha opinião, é claro. Bonner e Renata ficaram com imagem agressiva em entrevistas. O choro é livre. Bolsonaro não foi mal na entrevista. E é assim que eu vejo a Goebbels elegendo Bolsonaro de novo? Olha só. E aos que se sentiram magoados, com seus corações cheios de buraquinhos, segura o choro, porque ele tem que durar até 2026. Galera, quarta-feira tem Motociata do Homem em Belo Horizonte, às 4 horas da tarde, lá na Pampulha. Então, minerada, bora dar um show. E para encerrar esse vídeo, vocês já sabem, de forma democrática, o TSE, há um ano atrás, desmonetizou meu canal e até hoje não me disse o que foi que eu fiz. E quem mantém esse conteúdo que faz a canhotada morder o cotovelo é você, que entrando pra família, além de me dar uma super moral, ainda tem acesso a muito conteúdo exclusivo. Então, entra pra família e assine o www.teatualizei.app e seja meu sócio nessa virada cultural que apenas começou. E o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E agora eu quero saber de você sobre a entrevista. Você gostou? Você não gostou? Então me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!